Muito boa noite. Live essa semana com pesquisadores e professores, pessoas que se dedicam a desenvolver conhecimento para aplicar em cafeicultura e, consequentemente, dar subsídio, base, levar melhoramentos que de fato contribuam com os produtores, com a realidade deles, em vários aspectos, nas áreas, dentro das variáveis que interferem a qualidade e, consequentemente, a possível agregação de valor ao produto deles. Então, ontem eu conversei com o querido professor Pavese, lá da região do Caparaó, onde tem o Instituto Federal de Alegre, que é em Minas, e ele, com um grupo de jovens, com alunos, prestam assistência sem fins lucrativos a mais de 1.700 produtores da região ali, dessa limítrofe entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Então é um trabalho onde os jovens entram para estudar e ao mesmo tempo desenvolvem um papel de assistência aos produtores para levar conhecimento, levar melhorias dentro do olhar também agora de café de qualidade com avaliação técnica, exatamente para ajudá-los a entrar em mercados que reconheçam eles financeiramente, que é isso que a gente acredita. E hoje eu vou ter a alegria de conversar com uma das personalidades do café de qualidade, que é o Sérgio Pereira, uma pessoa com um currículo enorme, extenso. Ele falar, porque senão eu teria que ler de tantas predicados que ele possui no currículo. Grande Sergião, conexão estabelecida. Muito boa noite. E aí, Hugo, beleza? Pô, melhor agora, Sergião. Você é um cara que, igual o professor Pavese, se considera um jovem de poucos anos. Você está dentro dessa turma jovial, construindo esse mercado. Bom demais, meu amigo. É um prazer muito grande estar com você aqui. Pô, Sergião, que alegria, cara, receber a sua resposta positiva para vir aqui conversar com a gente. Você que é um profissional que atua na área de pesquisa e olhando o seu currículo, você já fez muita coisa, Sergião. E aí, boa parte dos consumidores, que é com quem estamos conversando mais no nosso dia a dia, não tem muita proximidade com essa realidade de pesquisa, de ciência, de campo. Então, por gentileza, eu gostaria muito de te dar as boas-vindas e esse espaço para a gente aprender com você da importância do seu trabalho na cafeicultura. Hugo, é um prazer muito grande mesmo estar com você aqui, cara, porque eu tenho acompanhado muito o teu trabalho aí nos últimos anos. E também junto dos agricultores das diversas regiões do Brasil aí. Então, para mim, com certeza, uma satisfação. Sérgio, acho que sua internet está travando. Como disse a dona Eurli lá da Bahia, eu vejo uma bolinha girando no seu rosto. Sérgio? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sérgio caiu, a internet dele realmente estava mais lenta. Vamos ver se ele volta, talvez ele muda o sinal dele. Vai ser um momento ímpar poder conversar com um pesquisador, uma pessoa que estuda tanto a genética de planta quanto os impactos, a vida útil dessas plantas no sistema, formato de plantio de café no Brasil. Tudo isso interfere bastante no desenvolvimento da genética. Então, são pesquisadores como o Sérgio que têm desenvolvido isso. Sérgio, a sua internet ficou lenta, será que vai?
Não, agora vai, eu acho, hein? É Então porque manda bala, cara. A gente não conseguiu ouvir nada. realmente tinha pedido para entrar e aconteceu tudo ao mesmo tempo. Espaço é seu, meu amigo. Bom, mas falar para você, é um prazer muito grande, cara, porque o mundo do café é um mundo que a gente sempre viveu muito no presencial, né? E em função dessa pandemia e desse novo jeito de viver, esse espaço digital passou a ser onde a gente consegue encontrar os amigos, né? E ver os amigos e não tomar um café junto, mas tomar um café junto separado, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, conversar um pouco com você, conversar um pouco com a turma que te segue aí, que acompanha teu trabalho. Vai ser um enorme prazer estar trocando uma ideia. Sérgio, falando em comunicação, podemos começar por essa parte. Você lidera aí um movimento de comunicação que ainda está focado em um público que se alimenta desse conteúdo que ele é muito técnico. Qual é essa rede que semana que vem vocês celebram 15 anos? Então, Hugo, a rede social do café é um projeto que eu estou inserido nela aí, como você falou, há 15 anos. E é uma viagem, porque eu estava aqui já no agronômico como pesquisador. E aí, na época, o pessoal da Embrapa Café, era o Gabriel Bartolo que estava lá como gerente, através do Portugal, que era secretário executivo do Conselho Nacional do Café, eles falaram para a gente, assim, ó, do consórcio. Nós estamos com uma ideia aí de criar uma rede na internet, uma comunidade de prática, para ser tipo um Orkut do café. Né? Então a ideia era o Orkut do café, o que existia na época. Não tinha LinkedIn, não tinha Facebook, não tinha Twitter, nada, Instagram, muito menos, né? Não tinha nada disso. Então vamos tocar isso daí, vamos tentar aproximar os pesquisadores, dos extensionistas, dos professores, dos produtores rurais. Vamos tentar juntar essa turma aí e ver de que forma que esse pessoal consegue usar a internet para trabalhar. Então, aí, dia 28 de junho de 2006, nós começamos essa tarefa, né? E dia 28 agora nós estamos completando 15 anos no ar ininterruptos, né? Então, aconteceu muita coisa durante isso daí, vivenciamos muita coisa, fizemos as primeiras transmissões ao vivo do Café do Brasil. Isso aí, tem um colega que é o Antônio Sérgio, da revista Cafeicultura. Isso aí, em 2010, nós fizemos algumas transmissões ao vivo, utilizando o TreeCaster, que era um aparelho que fazia isso, através de equipamento. Era um negócio muito louco. Então, a gente tem conseguido aí aproximar o setor cafeeiro, levar informação diária para cafeicultores, pesquisadores, extensionistas, consumidores, baristas, traders, comerciantes, pessoal de torrefação, de solúvel, tá todo mundo dentro da rede. É impressionante como é que, aonde eu vou, as pessoas vêm e trocam uma ideia, falam, pô, receba as notícias, receba as informações, eu gosto, entendeu? Então é uma rede dinâmica e que quando a gente chegou não tinha nada. E minha formação é de agrônomo, né? Eu não tinha essa expertise de comunicação e de fazer essas redes, né? Depois que eu fui aprofundando, fui estudando um pouco mais para saber o que poderia ser feito aí no sentido de estar gerando aí essa rede, né? Tecendo redes, né? A gente fala que é o tecelão de redes, que é amarrar as pontas e ligar as pessoas e gerar conteúdo colaborativo. Pô, essa palavra é maravilhosa, Sérgio. A minha cabeça é muito em cima disso, de dentro dos seus dons, das suas habilidades, exercer, pôr para fora isso para ajudar outras pessoas, além de a si mesmo, né? Então você, além de agrônomo, é comunicador, e nesses 15 anos de rede, Sérgio, comunicando conteúdo relevante para a galera, como foi a adesão? Você tem uma divisão de público, produtor, X%, tem uma divisão de quem se alimenta aí da rede?
Então, mais ou menos por dia, a gente recebe aí de 1.500 a 2.000 pessoas diferentes por dia na rede. Mais ou menos isso. E recentemente, há um ano atrás, nós fizemos uma pesquisa utilizando a própria rede, a própria internet, para fazer um levantamento do público que participava conosco. Então foi uma pesquisa que nós tivemos aí uma adesão de 370, e dentro dessas 370 pessoas, nós conseguimos estratificar isso aí e ver mais ou menos a proporção de pessoas que tinha. Então, para isso daí, a gente estima para o resto também, mais ou menos, né? Então, é mais ou menos aí um quarto do público são produtores rurais. Depois nós temos pesquisadores, mais ou menos com uns 20%. Um pouquinho menos de extensionista, que são os técnicos agrônomos, técnicos agrícolas, que fazem essa comunicação entre a pesquisa e o produtor, né? Depois a gente tem comerciante, tem pessoal de indústria, tem bastante gente de comunicação, jornalistas, né? Então é um público bastante eclético, mas a maior percentual mesmo aí está em produtor, pesquisador, extensionista. Alguma coisa em torno de 70%. E Sérgio, dentro desses anos aí, dessa pesquisa, desse desenvolvimento, o que tem sido mais relevante, mais impactante na vida do produtor em termos de genética de planta? O que os centros de pesquisa têm conseguido desenvolver para entregar aos produtores? Não, com certeza a genética é um dos pontos aí que é muito abordado, né? A genética foi uma revolução muito grande dentro da agricultura, né? Então, antes a gente tinha, por exemplo, o cultivo variedade típica, depois vieram o Bourbon vermelho, o Bourbon amarelo, e quando surgiu o Mundo Novo, ali foi uma mudança muito grande, né? Foi uma ruptura em termos de produtividade, porque você tinha uma planta grande, robusta, vigorosa e muito produtiva, né? Então, o Mundo Novo foi esse pulo. E depois disso daí, com o melhoramento... Ontem eu ainda vi a apresentação do Pavese falando tudo mais, né? Porque o catu, que é a primeira planta anã que encontraram, ele foi encontrado lá no Caparaó, né? Ele foi encontrada uma planta anã lá em Manhumirim. E aí foi trazido semente dessas plantas aqui para Campinas, iniciou-se então a seleção dessas plantas e depois se cruzou um mundo novo com caturra. E aí saiu o catuai, né? Isso em que ano, Sérgio? Então, o catuai ele foi lançado em 72. Então, é muito antigo. É muito antigo, muito antigo. Então, isso aí, esse cruzamento, essa seleção, isso aí é final de década de 50, início de 60, entendeu? Para conseguir lançar um catuai em 72. E o catuai revolucionou a cafeicultura, né? Porque antigamente você tinha plantas muito altas, difíceis de colher, a gente não tinha máquina de colher, então era tudo na escada. Você colher aqueles ponteiros lá em cima era muito difícil, né? Você limitar o tamanho da planta, você também tinha uma queda de produtividade. E o Mundo Novo ele tem a saia muito larga também, né? Então você conseguia pôr menos plantas por hectare. O catuai, então, revolucionou muito isso daí. E aí vieram várias outras cultivares de café. O IAC, ela é a instituição mãe da genética no Brasil, né? Todos os materiais aí, praticamente, que foram para IAPAR, EPAMIG, Incaper, Fundação Procafé, quase todos os materiais tiveram origem nos materiais aqui que participaram do nosso programa de melhoramento genético. Então, o Dr. Alcides Carvalho, que empresta o nome para o nosso centro de café aqui no IAC, inclusive, que foi o maior melhorista e geneticista de café do mundo, ele sempre teve a filosofia de compartilhar, né? Então, está surgindo uma nova empresa de pesquisa em Minas Gerais, isso em 1970. Ele pegava um monte de material, jogava na mão da turma, eles vinham para cá,
faziam 6 meses de estágio com ele para aprender polinização, para selecionar a planta. Pessoal do Procafé, por exemplo, o Saulo Roque, que foi a pessoa que desenvolveu um monte de material, os catucaís todos, tem a participação no Arara, nisso tudo. Ele veio aqui, ficou um tempão com o Dr. Alcides e a equipe na época, né? Então, a genética de planta, com certeza, foi um grande salto em termos de produtividade. Porque sempre se procurou muito produtividade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se buscava também a resistência a pragas e doenças, né? Então, em 1970 chegou... Essa história é interessante, Hugo. Em 1970, chegou a ferrugem no Brasil. Quando a ferrugem entrou no Brasil aqui, que é um fungo, o IAC já tinha alguns anos de pesquisa e já tinha materiais resistentes à ferrugem aqui já. O Dr. Alcides, na época, ele pegou e cruzou alguns materiais resistentes que tinha aqui, cruzava com catuai, por exemplo, e para ver se era resistente ou não, ele pegava e mandava essa semente para Portugal, no CIFES, que é o Centro de Investigação da Ferrugem do Café, lá em Oeiras, para eles avaliarem lá se tem ferrugem ou não. Porque você não podia trazer a ferrugem para cá para testar, né? Então, quando apareceu a ferrugem aqui, nós já tínhamos alguma coisa de resistência também. E mais recentemente, tem aí para blindar tudo, né? Dá uma dimensão para as pessoas a importância da pesquisa em cima da ferrugem em termos de, se não me engano, é um fungo que veio do Sri Lanka, do Ceilão, né? E qual o impacto numa lavoura se não tiver as medidas necessárias para criar resistência, tanto genética quanto de combate a esse fungo? O que pode acontecer numa lavoura, ou num país, ou na produtividade, como a gente tem casos disso? A ferrugem, ela diminui muito a produtividade, inviabilizando, inclusive economicamente, o café, né? Vamos supor, hoje em dia, a gente conversa aí em termos de 30 sacas por hectare, é a média que a gente tem que ter aí de uma produção para estar ganhando dinheiro, vamos supor. Sim. Né? Então, com ferrugem, se você não tratar, não tiver um material resistente, não tiver um manejo, você vai ter a infecção nas folhas. Essas folhas vão todas para o chão. Folha no chão, você não vai ter um aparato de folhas para fazer fotossíntese, vai faltar folha para encher grão, vai começar a secar guia, secar ramo e a planta depauperar. Então, com certeza aí, a ferrugem foi um grande salto em termos, inclusive, de tecnologia no Brasil. Muita gente fala que a cafeicultura do Brasil modificou depois que a ferrugem entrou aqui, porque teve que deixar de fazer um monte de coisa que era meio nas coxas para utilizar técnicas de manejo, de melhoramento, de utilização de defensivo, para poder manter isso daí. A ferrugem no café está mais ou menos como a filoxera para o vinho, lá em 1800 e pouco, que praticamente erradicou ou obrigou os produtores do velho mundo a trocarem de lavoura. É essa a proporção e essa é a importância do melhoramento genético para os produtores? Sim, sim. O melhoramento genético é o manejo, né? Porque, na verdade, ainda hoje no Brasil, a gente acredita que cerca de 80% das lavouras de café sejam de Mundo Novo e Catuai. E são 2 cultivares de café que ainda são suscetíveis. Eles não têm resistência à ferrugem. Entendeu? Então, você tem um manejo correto, a aplicação de defensivo, ao plantar no local certo, manejar a sombra. Tem um monte de coisa que você faz aí para poder manejar esse café. Mas, com certeza, aí a ferrugem vinha dizimando a cafeicultura em muitos países. Aqui no Brasil, na época, eu ainda não estava por aqui, mas a gente escuta muita história da turma que antecedeu a gente, né? Eles fizeram barreiras físicas para tentar limitar a ferrugem, né? A ferrugem entrou na Bahia. Então, eles faziam cordões, não podia passar com café, tinha que ver um monte de coisa.
Mas é impossível você conseguir segurar um fungo, né? Que através de um microesporo que pode estar na roupa de uma pessoa, no cabelo, em algum lugar, ele vai chegar no outro lugar, né? Mas foi muito interessante aí essa relação da ferrugem com o café. E, Sérgio, quais foram os ganhos aí? Quais foram as entregas que o centro de pesquisa de vocês fez de melhoramento genético? Porque você falou, ó, do mundo novo veio o catuai vermelho, diminuiu o porte, facilitou a colheita, melhorou, de certa maneira, a resistência. O que mais de varietal, em termos de quantidade e especificamente de alguns que melhoraram bebida, mais resistência a outras doenças? Por exemplo, o Obatã, que é um cultivar nosso aqui, tem o Obatã vermelho, o Obatã amarelo, é um material que ainda hoje é imune à ferrugem, ele não pega nada de ferrugem, né? É 100%. Nós temos o Tupi também, que é um material resistente. Nós estamos com outros materiais aí também, aí, com resistência múltipla a nematóide, o exígua e também a ferrugem, né? Então, foram feitas outras entregas relacionadas a essa parte de resistência. Mas o acerto do Catuai do Mundo Novo foi tão grande, e o cafeicultor, tradição também de, quando ele gosta de uma coisa, de continuar utilizando, né? Que é difícil desbancar o Catuai até hoje. O Catuai, ele tem o que a gente chama de adaptabilidade e estabilidade. Você planta ele embaixo de uma árvore, ele produz. Você planta ele na beira do açude, ele produz. Você planta ele numa encosta fechada, ele produz. Ele produz sempre. Agora, tem materiais, por exemplo, que têm tolerância ou resistência à ferrugem, que ele já se adapta melhor a um certo ambiente. Então, você tem que testar ele naquele seu ambiente para ver se ele vai bem ou não, como é que ele responde. Agora, se você não quiser errar de forma nenhuma, você joga um catuai que vai produzir. E, Sérgio, tem uma variedade aí que está ganhando muito espaço no campo, que é a arara. O que você tem para falar dessa variedade? Passou pelo instituto de vocês? De onde vem? Sim. Quais são... O arara é um material que é oriundo daqui do centro de café do IAC também. E aí parece que teve um cruzamento a mais com o catuai. E aí foi selecionado um material desse cruzamento aí, já pelo pessoal da Fundação Procafé, né? Que é a instituição parceira nossa que fica lá em Varginha, que é o Matiello, Saulo Roque, Zé Edgar, Antônio Vander, que são todos colegas nossos aí. E esse material foi encaminhado lá para o Paraná, para o Barbosa, o Barbosinha, que era do Ministério da Agricultura, você deve conhecer ele, provador de café também lá do Paraná, das antigas. E ele selecionou essas plantas aí e devolveu para o Procafé. Falou, ó, essas plantas aqui, tem algumas aqui que são excepcionais. Aí o Procafé pegou de volta, levou para Varginha, selecionou, e realmente o arara está indo muito bem em todas as regiões. Dos materiais, sem ser Mundo Novo e Catuai, com certeza o arara é aquele material que mais está sendo plantado amplamente no Brasil. E quanto tempo mais ou menos leva, Sérgio, para desenvolver essas pesquisas para colocar no mercado? Então, isso aí é uma coisa que é complicada, porque se você for começar do início, vamos supor, vamos pensar que um material, pegar, vamos supor, um Obatã e cruzar com um Catuai para ver se sai alguma coisa, entendeu? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o pólen de uma flor e a outra você vai emascular, vai tirar a parte masculina daquela flor, porque o café ele tem a autofecundação, né? Você vai tirar a parte masculina dele, então vai ficar só a parte feminina recebendo aqui. Você vai esfregar o pólen dessa outra flor ali. Fez isso aí, você pega, vem com um saco de papel, fecha aquilo ali, para você ter certeza que aquela flor não vai ser fecundada por nenhum outro pólen. E aí, depois de um tempo, você vai tirar aquela semente ali, que ela é o cruzamento de um material com o outro. Aí você vai ter a semente.
Aí você vai levar para o viveiro. 6 meses de viveiro. Vai plantar. A hora que você planta, demora 2 anos e meio para você ter a primeira safra. Você tem que avaliar no mínimo de 4 a 6 colheitas para você poder avançar uma geração. Porque você vai pegar e vai pegar aquela ali, vai tirar semente dali, vai pesar, vai ver ferrugem, vai ver porte, vai ver altura, vai ver um monte de parâmetros, avaliar isso aí no campo, porque tem, às vezes dá muito grão moca, dá grão xoxo, dá grão torto, vira um tatu com cobre, né? Aí, para avançar uma geração ali, demora de 4 a 6 anos. E para esse material estar estabilizado, como estão os materiais hoje aí, você precisa de 6 gerações, 7 gerações, pelo menos. Então, você multiplica aí 6 por 6, dá 36 anos. Então, é uma pesquisa que um pesquisador começa aqui, e muitas vezes ele mesmo não vai lançar o material. Então é uma corrida de bastão. Uma pessoa vai fazendo e vai entregando para a outra, e a outra avança e vai seguindo em frente para poder ter esses materiais aí. Caramba, Sérgio, tenho certeza que pouquíssimas pessoas têm dimensão do valor desse trabalho. Porque teve uma expressão que você usou, é cafeicultura de ponta. E o Brasil tem a melhor cafeicultura do mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento graças a vocês. A essas passagens de bastões que já acontecem há muitos anos. E em termos de passagem, Sérgio, sempre tem uma questão de tendência, né? Diminuir o porte para ajudar na produção, na mecanização. Em que momento da pesquisa vocês estão hoje? Para onde vocês estão direcionando o melhoramento genético? Pode falar? Pode, isso aí pode falar. São muitas linhas, né? Nós temos vários pesquisadores aqui no Centro de Café. Então, por exemplo, nós temos uma linha aqui dos robustas. Porque a gente sabe que os robustas os conilons estão no Espírito Santo, tem o pessoal dos robustas amazônicos, mas aqui no estado de São Paulo nós temos uma linha de pesquisa em robustas, porque inclusive tem bons híbridos aí que são cruzamentos de robusta com conilon já sendo testado em várias localidades aqui do estado de São Paulo. Porque se você pensar, a maioria da indústria do café, tanto solúvel como também de torrado e moído, está no estado de São Paulo. Então, todo café que se torra ou que se vai solubilizar, tem que trazer de lá para cá. Então, se aqui tivesse uma linha forte aí de robustas, de coffee canéfora, iria muito bem também. Então, essa é uma linha interessante. Outra linha muito interessante, essa linha é coordenada pelo Júlio Bistro. Outra linha interessante é a linha dos cafés exóticos. Eu acho que você já teve a oportunidade de degustar alguns desses cafés conosco na Semana Internacional do Café lá em BH, né? Sim. Com o Gerson, né? Com o Gerson. Esse programa é o programa do Gerson, que ele coordena junto com a equipe. E é muito interessante, porque até agora a gente estava falando de produtividade e resistência, né? Nunca se levou muito em consideração a prova final de xícara. É lógico que você ia ver se o café bebia ou não bebia. Bebe duro? Beleza. Tem percentual baixo de moca? Beleza. Tem a maioria de grão chato, peneira alta? Beleza. Agora, nunca foi ser levado muito em consideração aqueles diferenciais sensoriais. Mesmo porque a gente tem que contextualizar como é que era antes. Antes a gente tinha o IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café, que comprava o café, que exportava, que fazia negociação. E, por outro lado, também, a gente tinha a Sunab. Você não vai lembrar muito disso, Hugo, mas a Sunab ela tabelava os preços de todos os alimentos no Brasil. Então, chegava no supermercado, por exemplo, um pacote de café de 250 gramas, ele poderia custar no máximo R$15, vamos supor. R$15. Independente do que você colocasse ali dentro, podia chegar no máximo em 15. Então, quem que ia ficar correndo atrás de qualidade
de perfis sensoriais, de apresentar um produto muito diferenciado, investir em torre, investir em ciência, para pegar e chegar no máximo no que o vizinho estava vendendo pelo mesmo preço, né? Então, isso daí foi uma outra mudança que aconteceu. Então, a qualidade é um dos pontos que está sendo muito trabalhado hoje na pesquisa, não só pelo IAC, mas também por todas as outras instituições, né? Inclusive, a pessoal que trabalha com robusta também, o pessoal do Incaper e da Embrapa, Rondônia, está todo mundo atrás de qualidade, né? E nesse íntere aí, o Gerson foi fazer a pós-graduação lá em Lavras, ele já era Coffee Judge, né? Tinha feito o curso, já degustava café e foi fazer o pós-doutorado dele com o Borém lá em Lavras. Aí fez um pós-doutorado lá em Lavras e retornando para cá, ele começou a voltar nos materiais de campo para fazer a prova sensorial. O café, ao contrário de outras culturas, você tem que manter a planta viva no campo. Você não consegue preservar a semente dele congelada e nem in vitro num laboratório, num negócio. A planta tem que estar viva lá. Então ele começou a retornar naqueles materiais, naquelas introduções que foram feitas na década de 20, 30, 40, 60, cruzamento de, por exemplo, Blue Mountain com Robusta tetraploide e retrocruzado com Devervrey, e começou a ver coisa e descobrir sabores. Então, por ano, ele faz um monte de amostra de café e vem degustando e vendo coisa diferente. Nós, durante vários anos, aí fizemos o cupping na Semana Internacional do Café com esses cafés exóticos. E toda vez que a gente faz isso aí lá, é muito interessante porque os provadores, tanto de torrefação, como de mercado, de cooperativa, eles ficam loucos. Falam, porra, esse perfil sensorial aqui é de Quênia. Ele fala, foi produzido a 650 anos. Aí o caboclo sente o sabor de um house de cereja, que é um perfil que não está nem descrito, entendeu? Então começou a ver essas coisas aí e está avançando nesse programa de pesquisa aí dos cafés exóticos também. Então essa é uma tendência que o mercado pode esperar, Sérgio? Sensorial, resultado sensorial diferente através de novos varietais? Muito, muito, com certeza. Porque, e outra, ele está utilizando uma técnica que é a embriogênese somática, que você não precisa estabilizar o material para plantar ele no campo. Olha lá, o Zé Renato está falando lá, provei todas, mesas incríveis na Semana Internacional do Café. Né? Então, ele está fazendo a embriogênese somática, ele vai lá e tira um broto do café e consegue multiplicar aquilo ali vegetativamente. Então, que são clones. As plantas são idênticas à planta mãe. Você não precisa fazer toda aquela revolução de avançar a geração, tudo mais. Então, vamos supor, ele tem 2 plantas que são muito boas ali, ele consegue multiplicar, de repente ele já tem 1000 plantas daquela ali. E aí você tem que testar, você vai levar para Franca, vai levar para Chapada, vai levar para o sul de Minas, vai levar para um monte de lugar para ver onde é que ela vai se adaptar, né? Em vez de gastar 30 anos, você gasta uns 10. Mas com certeza eu acho que é uma das tendências total aí. Porque, Sérgio, tem aí, você até usou um termo, né? Pessoal, provador na mesa dos cafés de vocês exóticos, falam, pô, parece Quênia e tal. Café de qualidade pode chegar a preços exorbitantes, dependendo do leilão, dependendo da qualidade. O foco de vocês hoje está muito na qualidade ou efeito climático, tendência global de temperatura, déficits hídricos, isso também entra como uma variável dessas pesquisas de vocês? Entra, tudo não na mesma planta, porque é muito difícil você encontrar essa planta perfeita, que vai ser altamente produtiva, que seja resistente a pragas e doenças, que tolere seca, que tolere frio, né? E que ainda tem uma puta qualidade sensorial, né? Isso aí não tem como. Mas são linhas.
Existe outra linha de pesquisa que está avaliando déficit hídrico, calor, então plantas que toleram mais altas temperaturas, plantas que toleram mais baixas temperaturas, que toleram um pouco mais déficit hídrico, é uma outra linha de pesquisa também que está sendo trabalhada. Muito interessante também. Sérgio, deixa eu aproveitar essa loucura que é essas combinações de variáveis associadas à genética, associada à sensorial. Até onde vocês têm pesquisa de qualidade versus nutrição de solo, nutrição de planta? Tem correlação? Tem. Na cafeicultura e na pesquisa cafeeira, na ciência como um todo, você vai construindo um muro com pequenos tijolinhos e cada um coloca o seu tijolinho naquela parede e de repente você vai embora e ficou seu tijolinho lá e vem outro, coloca em cima. Então, qualidade e nutrição mineral já foi bastante estudada também. Então, tem formas de adubo que atrapalham a qualidade, tem outras que melhoram a qualidade, que ajudam, entendeu? Então, para quem está trabalhando em questão de cafés especiais aí, já tem um conhecimento interessante em termos de fertilidade de solo e de nutrição mineral aí nesse sentido, entendeu? Mas é uma linha de pesquisa que aqui no IAC atualmente não vem sendo muito trabalhada. O nosso forte aqui sempre foi mais a genética. Mas isso aí tem a contribuição de um monte de gente. Tem aí o Paulo Gontijo, da Epamig, tem o próprio Quajo, que é do Centro de Solos, aqui do IAC também, mas não é do Centro de Café, que trabalhou muito com isso aí. Então, são várias contribuições de pessoas diferentes, o pessoal do Pro Café, do Antônio Vander, o Alisson. Então, esse pessoal vai todo juntando esse conhecimento aí e nós vamos criando um conhecimento que é construído coletivamente. Pô, isso é fantástico, Sérgio. Eu consigo perceber que você é meio que um epicentro, né? Que ao mesmo tempo que vai para o laboratório ter toda essa parte científica, você também coloca na rede em termos de comunicação para que isso seja acessível e compartilhado. Então, nesses 15 anos aí, o que a gente tem tentado com a rede social do café é um trabalho, é um desafio de popularização da ciência, né? E divulgação. Então, hoje em dia, o pesquisador científico ele é muito cobrado em termos de publicação. E o que é uma publicação? A gente está vivenciando hoje em dia a pandemia aí, então fala assim, ó, a vacina tal aqui, ela é boa, mas ainda não foi publicado o artigo. O que é publicar o artigo? É se submeter aos pares, outros cientistas de revistas de renome que vão avaliar o seu estudo, ver se realmente aquele estudo ali tem um embasamento teórico, científico que respalde ele. E aí sim vai falar, não, pode publicar aqui. E a partir daquele momento ali, a comunidade científica, ela aceita aquela questão ali, certo? E no café é a mesma coisa. Todo mundo é muito cobrado em termos de publicação, em revista científica. Só que o cafeicultor, que é aquela pessoa que está lá no campo, vivenciando o dia inteiro, e você viveu muito disso aí lá em Biraci, viu teus vizinhos, viu a condição da turma, você frequenta muito aí o Caparaó, a Chapada, a turma da Brígida, né? Você vê a realidade do pessoal, né? Então, são pessoas assim que estão no dia a dia da luta, na lida mesmo, e que não vão ficar procurando resultado de pesquisa numa revista indexada da Alemanha em inglês para ver se ela vai adubar com cloreto de potássio ou não, né? Então, quando a gente é cobrado muito em publicação, a rede social vem na contramão disso daí, que é tentar fazer aquele conhecimento que é muito importante, isso aqui eu não abro mão também, que é muito importante que seja publicado entre os pares e que tenha aí a chancela da ciência, mas que isso aí realmente chegue nos extensionistas, que são os técnicos da Emater, da CAT,
e de toda a extensão, tanto pública como privada, para conseguir chegar no agricultor. Então, nós estamos fazendo esse meio de campo aí. Tem um livro, Pois, tem um livro muito interessante que é o Economics, que fala que nós devemos construir praças públicas no lugar de jardins murados. Então, um artigo científico, ele está ali. É um lindo jardim, só que tem um muro, tem uma barreira. E o papel nosso na rede é tentar fazer daquilo ali uma praça pública para que várias pessoas possam vir frequentar e adotar ou não aquela tecnologia, aquela prática, aquele conhecimento que a gente está difundindo. pô, Sérgio, o que você está falando é fantástico, porque nesses giros mesmo, nessas viagens que eu faço, eu registro aqui na internet, eu converso com produtores de realidades diferentes e realmente a gente tem milhares de pequenos produtores. E ontem o professor Pavese, ele até deu um indicador que no trabalho da Caparaó, lá no começo, da Caparaó Júnior, dos alunos, 40% dos produtores eram analfabetos. Sim, sim. E aí, como é que lê uma pesquisa dessa? Como é que vai buscar recursos? Sendo que às vezes não tem nem internet. Agora está chegando internet para todo mundo, para ele, para o pessoal. Então, esse trabalho de vocês, e eu estou só abrindo os parênteses para parabenizar, porque essa retradução em escalas de linguagem, de facilitação da compreensão, para a gente é fundamental, inclusive os vídeos. Eu já peguei vídeos de vocês e já compartilhei para vários produtores, porque isso ajuda diretamente o melhoramento da vida dos produtores. Com certeza. E o vídeo é muito interessante também. Eu gosto muito de divulgar os vídeos. E hoje em dia a gente tem muita gente gerando conteúdo em vídeo, né? Então você tem Sim. excelentes YouTubers do café já aí, né? Amigos nossos aí, o Gui Carvalho, um monte de gente, né? No pé do café lá, o Gustavo Renault, que tem muito conhecimento, programas de televisão, por exemplo, Notícias Agrícolas, faz muita coisa. A Luísa Nogueira também, que é da televisão, que agora está indo para a Band, gera muito conteúdo, tem um Café com TV. Então, esses programas, muitos deles são regionais, locais, tal, fica ali no mundo menor. E o que a gente faz dentro da rede é uma curadoria de informações e notícias. É tentar pegar aquilo ali que a gente acredita que seja interessante para o maior número de pessoas e fazer aquela informação girar. Então, o nosso grupo ali, a nossa rede, é só gente de café. Então, muitas vezes, sai um vídeo, por exemplo, da televisão de Mococa, por exemplo, que só ia assistir lá. Mas a gente consegue pegar no YouTube, tem uma notícia, informação interessante, a gente pega e vincula para o Brasil inteiro e esse conhecimento aí gira e circula. Sim, porque eu acredito, Sérgio, que dentro dessa simplificação, uma das missões de vocês, pesquisadores, galera que poderia facilmente surtar de tanta informação e ter que andar com uma cachaça debaixo do braço para aliviar esse número de variáveis, porque é uma loucura, né? Então, vocês pegarem todo esse lado técnico, esse lado científico, simplificar, retraduzir, deixar mais acessível. Por acaso, a nossa cafeicultura está migrando para dois polos diferentes, que é mecanização em áreas mais planas e sem mecanização para áreas montanhosas? Será que é para isso que está migrando? O que você entende que está acontecendo hoje? Eu acho que é isso mesmo, Hugo. Está caminhando para isso aí. E a turma da montanha também tentando viabilizar formas de mecanizar, né? Por exemplo, nós temos uma prática aí que são os microterraceamentos, que é você pegar uma lavoura morrada e fazer vários patamares ali, onde você consegue passar um tratorzinho, cafeeiro, adubar, pulverizar, sendo que antes você fazia tudo na mão, né? Então isso aí você diminui custo. Pavese ontem falou o negócio lá, do custo do glifosato. A diferença entre você aplicar o glifosato e não aplicar. 350 conto para 3 mil reais por um hectare, né? Então o custo vai lá em cima, né? A diferença é muito grande. Então a cafeicultura de montanha, ela está migrando também. As roçadeiras costais, aquelas mãozinhas de colher café,
né? Tudo isso aí está tentando mecanizar também na montanha. Agora, quem está no plano consegue fazer tudo, né? Vai alinhar a lavoura com drone, com geoprocessamento, para que não tenha desvio do caule, para que a colheita seja melhor. Consegue passar com drone por cima, ver mancha, aplicar só ali. A cafeicultura hoje está muito avançada em muitos sentidos aí também de tecnologia. Mas, por outro lado, nós temos uma outra cafeicultura do outro lado, de mão de obra familiar, que nem você falou, e que tem pouco conhecimento, tem pouca coisa sendo feita, mas que também vive do café e tem no café o sustento, né? Então, são essas duas cafeiculturas que a gente tem. E no meio delas tem um monte, né? Tem o médio produtor, né? A gente escuta muito o pessoal falando só porque o grande é grande, o pequeno é pequeno. No meio, o médio está pior situação, né? Então, a cafeicultura é muito diversa, né? Nós temos de tudo, né? Desde uma muito tecnológica até um cara que nunca fez uma análise de solo. Então, é isso, né? E são essas informações que vão despertando a importância de melhoramentos, de práticas, né, Sérgio? E aí, falando em melhoramento de prática, nutrição, você citou agora o glifosato. Anteriormente, eu te perguntei se tem correlação nutrição com qualidade. Uma pergunta, Sérgio. Até onde os sistemas agroecológicos estão dentro do radar de vocês de pesquisas de adaptabilidade, de impacto em bebida, de necessidade de melhoramento para esse tipo de condição mais sombreada? Vocês têm pesquisas também dentro dessa linha de plantio? Sim, já tivemos bastante coisa, temos alguma coisa também. Nós tínhamos aqui um pesquisador que passou por aqui um tempo, que era da ecofisiologia, que era o Pesopane, trabalhou muita questão de sombreamento, arborização, do ponto de vista fisiológico da planta mesmo, vendo quais são os impactos e tudo mais. E fora isso daí, muita coisa acontecendo. Isso aí é uma realidade da cafeicultura hoje. Tem muita gente produzindo café agroecológico, café arborizado, café consorciado com abacate, café consorciado com banana, com macadâmia. Isso aí está sendo feito para todo lado. Aqui dentro das instituições de pesquisa, a gente não tem braço para ter uma pesquisa, ter um ensaio, ter uma coisa em cada área. O que a gente faz, muitas vezes, é de estar visitando o produtor, é de estar conversando, é de estar conhecendo, de estar sempre com a mente aberta para diversidade de saberes, né? Porque uma coisa é o conhecimento científico e a outra coisa é a sabedoria popular do cara que vive aquilo ali o dia inteiro. O cara fala, não, essa árvore aqui ela é uma árvore amiga do café. Por quê? O café está colado nela, está produzindo bem, está enfolhado. E do outro lado fala assim, ó, essa planta aqui ela não vai bem, não. Você vai lá, a planta está caindo, possivelmente a árvore do lado tem um sistema reticular bem superficial que está comendo o adubo e a água do café, né? Então, navegar no meio desse conhecimento científico, dessa sabedoria popular aí, que é o que faz a coisa girar. Mas essa agricultura orgânica, cafeicultura orgânica e agroecológica aí é um movimento muito interessante e a gente tem vendo muita gente fazendo coisa muito boa nesse sentido aí. Você acredita que esse é um dos futuros em termos de nutrição, Sérgio, por conta de matéria viva no solo, sem interferência de produto sintético? Você, como pesquisador, em termos teóricos, não digo nem prático, faz mais sentido desenvolver pesquisas nessa linha? Eu acho que tudo a gente tem que ter pôr na balança, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não no ambiente. Você pode muito bem fazer um café orgânico no alto do Caparaó, lá a 1.400 metros de altitude, onde a ferrugem ela é menos impactante. Agora você não consegue fazer um orgânico lá no oeste da Bahia, onde bicho mineiro pega pesado, entendeu? Então, são várias formas para cada região, para cada produtor, para cada realidade.
E para cada, na verdade, isso aí às vezes é muito até ideológico. A pessoa fala, eu quero que o meu café seja orgânico porque eu estou trabalhando a favor da natureza. Outro cara fala assim, eu não vou usar Roundup, não vou usar glifosato, mas eu quero adubar com uma nutrição mineral. Que você repor também fósforo, nitrogênio, potássio, não é pecado. Se você está extraindo esses nutrientes no fruto, está levando para lá para torrar, está tirando do sistema, está levando, todo ano você leva um tanto de coisa, o que você está repondo? Né? Então, tudo isso aí tem que ser balanceado. Eu acho que a gente tem que buscar o meio termo para fazer uma cafeicultura bem feita. Então, do ponto de vista de pesquisa, de laboratório, de estudo, a gente não tem nada muito conclusivo do que para a nutrição, para o equilíbrio da planta pode ser melhor ou pior. Tem muito ainda adaptabilidade, muitas variáveis interferindo, e aí não tem tanto um mapeamento, uma orientação mais unidirecional. Vai ter nunca, né? No Brasil a gente tem aí, nós somos um continente, né, Hugo? Então nunca que vai servir a mesma coisa para todo mundo. Então pode servir para um, pode não servir para o outro, pode ir bem num lugar, pode não ir bem no outro. Então a gente nunca vai ter uma verdade absoluta em relação a isso aí, da mesma forma que a gente não tem para um monte de outras variáveis ligadas ao café, entendeu? Mas que está se trabalhando muito hoje em dia, por exemplo, tem a nutrição que é feita através de organominerais. É uma coisa que tem 10, 15 anos que começou a ter uma projeção comercial mesmo e que hoje é uma realidade em muitas fazendas, entendeu? Você tem produtores excelentes produzindo com organo mineral e com a diferença que em vez de adubar 4 vezes, 3 vezes, como você faz aí numa nutrição mineral, você faz uma nutrição só porque tem um efeito tampão daquela matéria orgânica ali junto, entendeu? Então você tem que equilibrar, tem que ver a tua realidade, aonde que você está, qual que é a matéria orgânica que você vai jogar. Não adianta você estar lá na Bahia e falar assim, vou arrumar um esterco de galinha lá de Itanhandu. Aí você vai ver o esterco de galinha custa, vamos supor, um caminhão lá custa 1.000 conto, para chegar na Bahia custa 3, né? Então tem que pesar tudo isso aí, né? Sim. E, Sérgio, independente de nutrição, tem uma questão que para dar fruto precisa polinizar. No caso do café, é uma flor hermafrodita, tem uma autofecundação, mas até onde as abelhas, que é uma pergunta do Zé Renato, interfere no aumento de polinização? Em 2011, eu li que era 94% que melhorava. Na verdade, 94% era autofecundação e teria algum grau de efeito as abelhas. Tem pesquisa nesse sentido? O que vocês recomendam sobre isso? Sim, isso aí é uma das mais recentes quebras de paradigma que a gente está vendo em café, né? Porque tradicionalmente aí o coffee arábica sempre nós soubemos aí que não necessitaria de polinização aí, que não teria um efeito em termos de produtividade, né? Isso aí, através de muitos estudos muito bem feitos, em termos de fechar uma planta inteira, inclusive, fechar ramo para não polinizar, para ver produtividade. Então, muitos estudos sempre mostraram que isso aí não aconteceria. Agora, existem empresas, startups aqui no Brasil que estão trabalhando isso daí e que têm demonstrado, sim, que isso daí está evoluindo em coffee arábica. Então, a ciência é assim mesmo. Hoje você prova que não, mas amanhã pode ser que venha um cara e que prove que sim. E que o não que nós falamos no passado caiu, e agora é sim. Então, eu não tenho como te avaliar ainda isso aí, porque eu não aprofundei nisso daí. Mas a ciência ela é construída dessa forma. E tem gente que está demonstrando que tem como. Então, a gente tem que ter a percepção e a cabeça aberta para ver. Não adianta falar. Não tem dono da verdade, né? Tem o meu pai também, meu pai era agrônomo. Formado em Piracicaba, trabalhou com café. E tinha uma frase que ele falava
que falava que em café não existe catedrático. O que varia é o grau da ignorância, né? Então, você está com a mente aberta para poder ter todas as informações, notícias, filtrar e ver se você pode ou não usar aquilo. Pô, Sérgio, deixa eu pegar um gancho nisso, deixa eu ver se eu consigo fazer um bom paralelo aqui. A gente tem muito como referência em termos de qualidade, resultado, café queniano, café etíope, colombiano, algumas regiões. Temos aí fora do Brasil expoentes em termos de qualidade. Essa qualidade vem de genética antiga, vem de onde esses bons resultados? Vocês, como pesquisadores, porque você citou uma típica, o Bourbon vermelho, não sei se é o Bourbon originário que entrou no Brasil, até onde a ancestralidade, digamos que a ignorância da ciência não tenha aprofundado o seu conhecimento, mas que resultados existem. Porque esses países não têm uma cafeicultura de ponta como a gente, mas tem algumas regiões de qualidade excepcional. A gente consegue identificar por que essa qualidade existe e desenvolver isso aqui dentro, igual os cafés exóticos? Sim, por exemplo, você pegar aí o Geisha do Panamá, né? Aí tem o Sudã Rubê, aí você tem região de Cafa e materiais genéticos ancestrais, como você falou. Sim. Mas produz 1, 2 sacas por hectare, é colhido a dedo. E às vezes esse material, quando você traz aqui para Campinas, ele não vai bem, ele não tem uma adaptabilidade boa. Então pode ser que aquele material ali, ele foi bem naquela região, porque ele encontrou ali a melhor região que ele poderia para estar manifestando aquela qualidade sensorial, né? E pode ser que aqui em Campinas, por exemplo, o Gerson, mexendo com os materiais dele aqui, ele ache que para as condições de Campinas, a 650 metros, um cruzamento de Geisha com Obatã seja o melhor em termos sensorial. E isso aconteceu nesse ano, mas pode ser que no ano que vem, que não choveu, que nem choveu esse ano, ele não vai manifestar de novo. Você teve horas de sol, horas de chuva, precipitação, temperatura, chuva durante a colheita no terreiro, que não manifesta de novo aquele ano, né? Então, tudo é muito difícil, né, de pensar. Mas eu acredito muito que essa parte dos varietais aí, a gente tenha muito o que apresentar ainda em termos sensorial. E eu acho que nós vamos ter boas surpresas aí para frente, com materiais já adaptados às nossas condições aqui no Brasil. Às vezes não produzindo 30 sacas por hectare. Às vezes pode ser que produza 10 sacas por hectare. Mas ele tem um atributo sensorial tão diferente que vai valer o preço, né? Sim. Eu lembro quando a gente estava lá em Lavras e você fez o Q-Grader lá, né? Com o Bruno e o Martin, tinha um cara lá de Campos Altos, que é o Cazê, que é o... Putz, eu esqueci o nome dele. Ele tinha uma marca de café dele em Campos Altos. O Antônio? O Antônio. O Antônio. Aí, teve uma vez que nós abrimos uma mesa de prova com ele, e ele sempre gostava de comentar muito, né? Fala, tal. Aí ele falava assim, esse café aqui é fabuloso, esse café aqui é demais. Mas é um café que eu nunca ia querer ele sozinho. Eu ia blendar ele, 10% dele no meio do outro. Então, o blend também é uma ciência. A gente tem trabalhado muito só em state coffee, só variedade. Mas pode ser que você misturar um temperinho de cá com um temperinho de cá, com uma base encorpada e com um negócio, você vai conseguir um negócio que atrai mais pessoas do que você fazer só aquele sabor que é estonteante, mas o caboclo não toma 2 xícaras seguidas. Sérgio, dá para perceber que assim, é tanta variável, é tanta coisa que nessa xícara sua aí deve ter cachaça para conseguir botar tudo isso em ordem. Sérgio, esse é um trabalho fenomenal, assim, é um trabalho de vida mesmo, de propósito de vida. Se não se dedicar a isso, em algum momento perde o fio da meada
e não consegue se aprofundar. Então, assim, antes de mais nada, parabéns. Se por acaso tiver alguma mesa dessa de prova, precisando de provador, me chama, por favor. Eu tenho muito prazer em participar. Mas, Sérgio, como que anda? Porque vocês são institutos, né? Vocês são instituto, o IAC é federal, recebe verba. Como que é a vida financeira? Como está o incentivo à pesquisa? Porque, assim, por mais que lá no Quênia, na Etiópia, em alguns países tenham varietais ancestrais, a gente nunca sabe o que pode acontecer de mutação genética, de adaptação de fungo, e às vezes pode aparecer aí uma doença que, se não tiver pesquisa, erradica a lavoura. Isso pode acontecer em qualquer tipo de plantio. Então, os institutos é também um lugar que garante a sobrevivência das pessoas, dos produtores. Como que anda aí a manutenção de vocês, a parte estrutural, incentivo à pesquisa? Porque isso não pode, de maneira nenhuma, fraquejar. O IAC, né, que é a instituição que eu trabalho aqui já há 16 anos, 17 anos, ela é o Instituto Agronômico de Campinas, foi fundado, nós vamos comemorar agora dia 26, 134 anos, né? Então foi fundada pelo imperador Dom Pedro II, trouxe um agrônomo austríaco para o Brasil para fundar o IAC, e na época para pesquisar café, né? Então, a nossa história é uma história longa, né? Nós somos vinculados à APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Então, nós somos parte do Estado de São Paulo. Nós somos da administração direta do Estado. E nós temos o apoio financeiro de salário, de estrutura, de água, luz, telefone, isso tudo. Agora, recurso para pesquisa, nós temos que correr atrás dos órgãos de fomento. O principal, no caso do café, é o Consórcio Pesquisa Café, que é o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento da Cafeicultura, que é gerenciado pela Embrapa Café. Já está com 20 anos isso daí. E esse consórcio financia as principais pesquisas de café no Brasil. Então, a Universidade Federal de Lavras, Viçosa, EPAMIG, Incaper, Fundação Procafé, todas nós estamos embaixo aí e juntos e misturados dentro desse consórcio Pesquisa Café, com projetos muitas vezes em parceria, em diversas áreas, desde tecnologia dos alimentos até ciência básica, estatística, genômica, proteômica, tudo esses negócios. Então, o consórcio nos apoia também financeiramente nesse recurso. E, por outro lado, também nós estamos tendo que correr atrás de outras fontes. E dentro do IAC nós estamos começando a exercitar agora as parcerias público-privadas, que é voltar no setor privado para que nos ajude a tocar a coisa. Porque, por exemplo, nós somos detentores do maior banco de germoplasma de café do Brasil, né? E tem que estar a planta no campo. A planta tem que estar viva lá. O centro de café, por exemplo, já chegou a ter 60 funcionários de campo. Hoje nós temos 5. Né? Com a pandemia, esse pessoal ficou afastado por conta de problemas já de idade. Então, não houve reposição, entendeu? Então, a gente está lutando agora aí para trabalhar essas questões das parcerias público-privadas para que o setor cafeeiro, enxergando no IAC, no Centro de Café, uma entidade que tem um valor importante para a cafeicultura do Brasil, para que nos ajude também a manter isso daí. Isso aí é uma coisa bem nova que nós estamos aprendendo a exercitar ainda, engatinhando, mas vamos partir para isso aí também. Sérgio, eu acredito muito na rede social, acredito muito no Instagram como uma ferramenta de disseminar propósito, disseminar conhecimento, conteúdo, para que pessoas que acreditam, que queiram se conectar, ajudar, somarem um pouquinho, e um pouquinho de milhares de pessoas
a gente consegue de fato transformar, receber uma ajuda que gere um impacto. Então, se em algum momento a gente aqui puder contribuir com vocês, gostaria muito de fazer isso. Já deixo aqui a conta da Wolf para quando vocês precisarem e a gente puder de alguma maneira colaborar, estamos sempre à disposição. Muito bom, né? Nós estamos exercitando isso daí e vai chegar o momento realmente que nós vamos chegar para a sociedade e apresentar propostas, fazer mais do que nós já estamos fazendo, vamos duplicar nossos materiais, vamos conduzir de uma forma melhor, entendeu? Vamos abrir para visitações, vamos tentar fazer uma coisa que vai incorporar melhor isso aí. E aí, isso aí eu conto com certeza com você, Hugo, e a gente vai contar com todo mundo aí para que possa nos apoiar, com certeza. Maravilha. E, Sérgio, tem rede social aí, tem Instagram que a galera possa seguir, acompanhar? O meu pessoal é Pereira Cafés, né? E aí tem o Instagram também da Rede Social do Café, que é Rede Social do Café. Fora isso, tem o nosso site, que é a plataforma lá que está fazendo 15 anos, que é o www.redesocialdocafé.com.br. Fora isso, nós estamos no Twitter, LinkedIn, para todo lado aí, nós estamos atacando também, Facebook, estamos para todo lado, porque às vezes a pessoa que está querendo uma informação, ela está lá no Facebook, num lugar longe, de repente ela vê e fala, vou assistir esse vídeo. Então a gente praticamente atira de metralhadora para todos os lados para gerar essa audiência e para trazer o maior número de interessados para dentro da rede, para que possam beber dessa fonte conosco. Então, procurar a Rede Social do Café, vai com certeza achar a gente em qualquer plataforma aí. E, Sérgio, quando for subir alguma campanha, se a gente puder voltar na live para você contar mais sobre os objetivos, necessidades, pedir ajuda para a gente aqui, para a galera, comunicar para onde está indo essa ajuda, posso já deixar aqui um convite para a gente fazer isso? Não, com certeza. Já está aceito já. A hora que a gente tiver esse café aí, tá verde cana, mas daqui a pouco ele vai madurar. Então, assim que ele chegar num ponto de colheita aí, nós vamos estar junto com certeza, Algão. Maravilha, Sérgio. E obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você representar tantas pessoas importantes para a cafeicultura. Vocês estão nos bastidores. Milhares de consumidores e milhares de produtores não têm ideia da relevância do trabalho de vocês. Hoje aqui você deu uma pequena dimensão disso, porque é um trabalho de anos e anos de muita ciência, de muita pesquisa. O trabalho acadêmico que vocês fazem não é simples, não é fácil. Serve também de base para os jovens dos institutos federais, serve para livros de pesquisa, consulta. Então, assim, vocês impactam diretamente a cafeicultura e muitas das vezes vocês não aparecem por ser um trabalho muito silencioso, muito, como você bem disse, de jardins floridos com muros. Então, que a rede social aí traga pontes para nos conectar e que vocês ganhem o espaço e o valor que vocês merecem. Não, bom demais. E é um trabalho coletivo, porque ontem mesmo você viu, pessoal, o trabalho que o Pavese faz, né? Lá no Caparaó Júnior, como professor, como mentor, né? E a equipe dele lá. O Zé Marcos amanhã vai estar aqui conversando também, né? O Zé Marcos, nós fizemos mestrado e doutorado junto em Lavras. Meu irmão também, né? O trabalho que ele faz com a turma em Muzambinho ali e região, tecnólogo em cafeicultura, técnico agropecuária e agrônomo, e formando gente e trazendo gente para o café e divulgando concurso de qualidade, né? Então, é um trabalho que vai somando, vai somando. E essas pessoas do café, eu não sei se outra cultura tem isso que a gente tem, que é essa irmandade, né? Você vê, por exemplo, o Zé Renato falou agora mesmo, saudade de estar com vocês, né? Pô, eu, 1 ano e meio, praticamente preso dentro de um apartamento aqui, sem rodar muito, eu sinto muita falta de estar junto dos meus amigos, de estar tomando café, de participar de evento, né? Mas a rede e essas tecnologias da informação estão possibilitando aí que a gente esteja junto. É o que nós estamos tendo para agora.
Espero que todo mundo esteja vacinado aí, que essa loucura, esse pesadelo, né, passe logo aí, que a gente vai ser de uma geração que nós vamos lembrar, né? Pra, pô, eu passei por aquilo lá, realmente foi um negócio totalmente sem precedentes, mas nós sobrevivemos. Vamos sobreviver e vamos tomar café. É verdade, Sejão, é um momento muito desafiador. Uma das minhas avós partiu no começo do ano, em fevereiro. Uma outra avó minha partiu ontem por Covid. E hoje meu pai está internado com Covid, com respirador. Meu Deus, meus sentimentos, Então, e vamos pelo teu pai aqui, que vai dar tudo certo, irmão. valeu, Sérgio. Então é isso mesmo. Existem muitos desafios, que esse é o meu desafio pessoal. Vocês, como pesquisadores que estão nesses bastidores, às vezes sofrem vários outros desafios que a gente aqui não fica sabendo e não consegue contribuir. Então, que a rede social continue nos aproximando e que esse belo jardim florido do conhecimento, que vocês são o baluarte desse conhecimento, que a gente crie pontes e estejamos mais conectados para fortalecer vocês, porque vocês fazem total diferença na nossa cafeicultura. Não, e reitero aqui o prazer de estar com você aqui, Hugo, e de estar conversando, trocando ideia aqui, essa abertura para a gente falar que tudo isso que a gente faz é para chegar na ponta que é o consumidor final. E você é o elo de alguns consumidores assim, que são aqueles que realmente valorizam o trabalho da cadeia toda, entendeu? Que são os consumidores de cafés especiais, de métodos, de tudo isso, né? E você e a tua equipe aí são fabulosos. Porra, é um prazer muito grande estar aqui. Vamos de novo aí, quando você quiser, nós estamos juntos. Maravilha. Obrigado, Sérgio, por esse tempo. Obrigado por toda a história sua, dos pesquisadores, de todas as publicações, de todo esse conhecimento. Que as gerações futuras também se alimentem disso, expandam a consciência e apliquem isso para melhorar cada vez mais a realidade de todos, de quem produz e quem consome, com certeza. E obrigado aí, Zé Renato, pela mensagem. Valeu mesmo, galera. Hugão, mas valeu, bicho. Valeu, um prazer mesmo. Vamos estar orando aí pela tua família toda e vai dar tudo certo. E em breve nós vamos estar juntos. Vamos aí na cafeteria, vamos encontrar num evento, vamos fazer um cupping sem muita preocupação, porque até o cupping hoje virou um negócio de risco, né? Então, tá difícil. Maravilha. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live. Obrigado por valorizarem os pesquisadores. São pessoas fundamentais no nosso mercado e reverencio muito e agradeço muito ao trabalho de vocês, Sérgio. Obrigado, viu? Abraço para todo mundo da pesquisa. Forte. Saudações cafeeiras, meu amigo. Força. Força para todos nós, pessoal. Obrigado. Uma linda noite para todo mundo. Um abraço. Abraço.